medo das pessoas não reconhecerem o meu trabalho. Eu tinha pavor de estar diante de uma câmera. Eu tinha medo de gravar os vídeos e das pessoas rirem de mim. Eu não confiava em mim, eu me sentia uma farsa. Eu tinha medo das pessoas perguntarem, mas quem é essa pessoa que tá falando, né? Mas ela nem é mãe. Tudo começou com essa vontade, sabe, de transbordar esse conhecimento e compartilhar com outras famílias também. Eu falei, nossa, alguém tá falando sobre isso, assim, isso existe, né? Essa maneira respeitosa de tratar as crianças. Quando eu acompanhava famílias de crianças nascidas prematuras em 2 hospitais públicos aqui de Belo Horizonte, eu sentia, assim, né, no diálogo com essas famílias, no momento que eu estava fazendo avaliação dessas crianças e reportando para as famílias sobre como que aquelas crianças eram e o que elas estavam vivendo naquele momento, né, da fase da vida delas, eu sentia que o conhecimento que eu passava para aquelas pessoas era um conhecimento que, aos meus olhos, era muito simples, mas para aquelas pessoas fazia uma grande diferença. Entender o que a criança estava vivendo, o que a criança estava sentindo, por que ela agia daquela maneira. E era uma avaliação do desenvolvimento global, então não era só sobre comportamento, era sobre linguagem, era sobre desenvolvimento motor. Mas isso foi me tocando profundamente. O como eu tinha, pela minha profissão, informações tão importantes para aquelas famílias e que eu não tinha me dado conta da diferença que aquelas informações faziam. Então, eu comecei a sonhar com isso, assim, de poder compartilhar mais com as pessoas sobre a criança, sobre a infância, porque eu sentia que quando eu compartilhava, as pessoas entendiam de uma maneira que talvez elas não tinham entendido antes. E a partir desse entendimento, essas famílias se relacionavam com as suas crianças de uma maneira diferente. E isso foi tocando profundamente o meu coração, de ver famílias lidando com essas crianças de forma diferente. E eu acho que isso tocou também um pouco na minha história pessoal, que vim, né, de uma educação que não foi respeitosa, uma educação, né, que foi baseada em ideias tradicionais, em punição, e isso me trouxe, né, algumas feridas. Então, quando eu via que as famílias mudavam, né, a maneira de conduzir as situações com as crianças, não só desse lugar do respeito, mas principalmente entendendo a criança a partir do momento de vida que ela estava vivendo, eu senti uma pontinha de esperança de que, poxa vida, tem mais uma criança aqui que ela vai ser tratada de uma forma diferente, né? Tem mais uma família que está compreendendo o que essa criança está passando e por causa dessa compreensão vai agir diferente com essa criança. Então, como tudo começou, foi no meu segundo puerpério, quando a gente morava na Suíça, minha família e eu. E meu marido trabalhava fora o dia todo e eu estava sozinha com os meus filhos o dia todo em casa. E eu passei pela fase, eu falo assim, a mais difícil da minha vida, porque cansada, lamentando de madrugada, com 2 crianças pequenas, às vezes fazia frio, neve, chuva, não dava para sair, então era difícil atender as necessidades das 2 crianças estando sozinha. Então eu entrei num fluxo de sobrecarga, de cansaço e estava trazendo à tona as piores partes de mim. Tudo que eu tinha prometido e jurado que eu jamais ia fazer estava vindo à tona. E um dia eu descobri essa educação respeitosa na internet e desde aquele dia eu me aprofundei porque fez muito sentido para mim. Então eu comecei a estudar para mim, para minha família, e estudei, me aprofundei, mergulhei. Eu sou muito autodidata, então esse interesse que eu tive, ele foi alimentado pela minha curiosidade, pela minha vontade de mudar, de fazer diferente. E aí o que aconteceu foi que eu percebi que eu precisava espalhar essa informação, que não dava para eu guardar isso só para mim. Então, tudo começou com essa vontade, sabe, de transbordar esse conhecimento e compartilhar com outras famílias também.
Eu lembro até da sala onde eu estava no hospital. A minha orientadora do mestrado, que era uma das coordenadoras desse ambulatório de acolhimento de famílias e de avaliação das crianças que tinham nascido prematuras nesse hospital, eu lembro dela me trazendo a palavra disciplina positiva. Ela me perguntou se eu já tinha ouvido falar e eu falei com ela que não. Ela falou, eu acho que eu tenho material em casa, eu vou te apresentar, vou te mostrar. E eu acho que o que tem nesse material pode ser uma ferramenta assim para você compartilhar com os pais nessas conversas. E aí quando ela me entregou esse material e eu comecei a ler esse material, eu lembro que era tudo em inglês, eu falei, nossa, alguém tá falando sobre isso, assim, isso existe, né? Essa maneira respeitosa de tratar as crianças, essa maneira de enxergar a criança existe e é escrita por alguém, as pessoas precisam saber disso. Eu lembro que eu estava num grupo de pais da escola do meu filho e começaram a conversar sobre desafios que estavam passando com as próprias crianças e falando sobre birras e falando sobre comportamentos desafiadores, e eu comecei delicadamente a compartilhar um pouco do que eu tinha aprendido, né? Sem ser invasiva, mas assim, eu sentia que a informação que eu tinha para compartilhar deixaria esses pais, essas mães mais empoderadas, né? Sem aquela sensação de que, nossa, estamos fazendo tudo errado. Então, comecei a compartilhar essa informação aos poucos e quanto mais eu compartilhava, mais eles pediam. Quando eu comecei a perceber esse interesse, eu comecei a achar assim, caramba, será que tem outras famílias também que têm vontade de aprender mais sobre isso? Será que outras pessoas também sentem o que eu senti? Esse medo de estar errando, ou essa insegurança, ou realmente não saber o que fazer? Foi daí, então, que eu decidi que eu ia trabalhar com isso, que eu queria compartilhar isso com outras famílias também. Hoje em dia existe essa crença muito ainda antiga e hierárquica, né, de que os pais possuem a criança, de que a criança é subordinada aos pais e por isso o comportamento dela não pode ser desrespeitoso, tem que ser controlado. E isso não é algo recente, isso é uma coisa que já está instalada há mais de séculos, há muitos séculos. E é muito desafiador às vezes os pais conseguirem sair dessa bolha da hierarquia e entender que a criança tem igual valor na relação. É assim que tem que ser. A criança tem igual valor, ela tem direito de ficar chateada com algumas decisões dos pais, ela tem direito de ficar triste, ela tem direito de não gostar. E ainda assim a gente vai colocar os limites quando forem necessários. Eu vou falar para você que no começo, quando eu comecei a estudar, também foi difícil para mim. Eu ficava nessa eterna dúvida, como é que eu conduzo os meus filhos, como é que eu coloco limites quando necessário, sem desrespeitá-los, sem passar por cima deles. E essa é uma coisa que muitas famílias têm dificuldade em fazer. A gente só passou a ver mesmo informação, né, chegando para as famílias, nesse nível da gente compreender como que as crianças passam pelo seu desenvolvimento, passam pelos seus desafios, isso tudo é muito recente. Muito recente, talvez, a gente poderia dizer assim, os últimos 60 anos, mas quantos milhões de anos, né, a gente viveu com crenças diferentes sobre a infância. Talvez muitas pessoas lidavam com as crianças de forma diferente, por próprio impulso, né, pela sua própria história também, mas enquanto forças de conhecimento, enquanto informações para basear, né, para orientar os pais nesse sentido, a gente não tinha. A gente tinha muito mais no sentido de corrigir, no sentido de punir, né, no sentido de não fazer tal coisa para não deixar a criança mal acostumada. Então, se a gente vai procurar livros, né, talvez aí de 1960, anteriormente, até mesmo entre 60 e 80, 90, a gente vai encontrar livros que vão dizer, olha, a palmada educa, né? Bater na criança, às vezes, correção é importante. Então, historicamente, a gente tem uma infância muito desrespeitada, tanto na prática
né? Dentro das famílias, dentro das casas, na escola, né? Em todos os ambientes que a criança percorre, e também na literatura teórica, né? Na literatura feita, né? Criada por profissionais que falam sobre infância e sobre desenvolvimento. Trabalhar como educadora parental promove saúde para as famílias, porque a gente ajuda esses adultos a encontrarem formas e ferramentas que eles não conheciam até então para conseguir educar e conduzir essa criança de forma respeitosa. Então, não entrando nem no autoritarismo, nem na permissividade, realmente andando por esse caminho do meio, no qual ambos, pais e filhos, têm igual valor. E uma relação na qual os adultos usam o seu cérebro maduro e a sua experiência de vida para ajudar essa criança. E não coagir, e não deixá-la constrangida, envergonhada e se sentir péssima por ter errado. Então, a realidade é que muitas famílias desejam educar assim, mas não fazem ideia por onde começar. E aí é que entra a importância de educadores parentais. Antes de começar o meu trabalho online, eu tinha medo das pessoas não reconhecerem meu trabalho, das pessoas duvidarem da minha capacidade, da qualidade do meu conteúdo. Eu tinha medo de gravar os vídeos e das pessoas rirem de mim falando ali naquele vídeo. Eu tinha medo das pessoas perguntarem, mas quem é essa pessoa que tá falando, né? Mas ela nem é mãe. E esse era um dos meus medos principais. Eu sabia que por conta da minha profissão, por conta, né, do caminho acadêmico que eu fiz, de mestrado, de dar aula e tudo mais, eu sabia que eu tinha esse background, assim, eu sabia que eu tinha essa segurança, mas mesmo assim eu sentia muito medo de ser julgada por não viver aquela experiência na prática. E de fato eu ouvi muito isso no início, né? Mas isso pode ser assim na teoria, mas na prática, quando você for mãe, você vai ver, né? Então esse foi o medo maior, assim, que eu tive que lidar o tempo todo, né, desse julgamento e aí, né, e quando eu for mãe, como é que vai ser, né? Mas eu tinha uma certeza muito grande de que a beleza desse discurso, né, ela não é só teórica, ela é prática. Então essa certeza, né, de que educar com respeito é possível, é real, apesar de bastante desafiador, e a vontade, né, de levar esse assunto para mais pessoas, a vontade de comunicar para as pessoas sobre a infância, sobre a criança, sobre as nossas relações com elas, venceu o meu medo, né? Eu sabia que eu tinha algo maior para fazer. Eu tinha certeza que eu tinha condições de ajudar mais pessoas. Então essas certezas me ajudaram a vencer os meus medos. Então, no primeiro semestre de 2019, eu decidi que eu ia começar a espalhar essa informação na internet. Mas eu tinha pavor de estar diante de uma câmera, eu não confiava em mim, eu me sentia uma farsa, eu não me sentia competente o suficiente, eu não me sentia conhecedora o suficiente. E uma forte autocrítica, sabe, paralisadora, eu não tinha coragem de falar, e quando eu me gravava, meu Deus, eu detestava o resultado, tinha que gravar 1 milhão de vezes de novo. Então eu decidi fazer vídeos em forma de mapa mental. Então eu não aparecia na câmera, eu me filmava por cima, eu colocava na mesa os papéis, as canetinhas, e aí eu colocava a câmera por cima de mim e desenhava essa cena da mesa com papel e eu desenhando. Então eu fazia os desenhos, os mapas mentais, assim, eu sou péssima em desenho. Eu criei, assim, essa ideia para eu não ter que aparecer na câmera. Olha, assim, o nível de insegurança que eu estava sentindo. Então eu fazia essas gravações de cima, filmando os meus desenhos, os meus mapas mentais, e aí depois eu fazia a narração. E aí, pequena informação sobre os bastidores. Eu era tão exigente que eu fazia a narração dentro do meu guarda-roupa. Eu entrava no guarda-roupa, porque as roupas e o guarda-roupa fechado davam um som mais de estúdio, mais abafado, né? Então eu fazia a narração dentro do guarda-roupa, porque eu era muito exigente e assim, eu queria que fosse perfeito.
Então, os primeiros vídeos que eu fiz na internet foram no meu canal do YouTube. Até hoje os vídeos estão lá. Se vocês entrarem no meu canal e forem lá no comecinho, vocês vão encontrar os meus vídeos lá. E eram somente vídeos de mapas mentais, nos quais eu explicava os conceitos da educação respeitosa e da disciplina positiva, porque eu realmente não tinha a coragem de aparecer na câmera. Eu acho que a fase que eu mais lidei com críticas e ataques pessoais foi antes de eu ser mãe. E eram críticas que me doíam muito, porque diziam muito desse lugar, assim, né, de você não sabe o que você tá falando, porque você não é mãe. Agora, um dos desafios nesse processo de trabalhar na internet foram os conteúdos sobre marketing digital. Dentro dessa ideia do marketing digital, né, de ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, de ter que fazer isso aqui acontecer, e de não estar conseguindo fazer aquilo tudo. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa ter uma ideia assim, que ninguém nunca teve, uma ideia extremamente revolucionária de curso, mas às vezes é no simples, às vezes é na nossa entrega ali, né? A gente ir pelo caminho em que a gente sente que a gente está preparado, que a gente confia no que a gente vai fazer, é que a gente vai levar essa mensagem. Eu comecei a perceber realmente assim, um reconhecimento do meu trabalho e um crescimento saudável quando eu consegui encontrar minha essência no meu trabalho. Lembra como no documentário eu disse que eu demorei para monetizar meu trabalho, que eu deveria ter começado antes? Isso porque faltou alguém para me mentorar, para me conduzir, para me mostrar o caminho das pedras, para me falar: Maia, esse ritmo de trabalho não está sendo produtivo para você, vamos tentar esse formato assim, vamos começar trabalhando assim, faz atendimento assim, faz mentoria dessa forma. Então, alguém realmente que me mostrasse como que eu poderia tornar o meu trabalho mais produtivo, sem ter que ficar nessa de tentativa e acerto e erro e esse ciclo até encontrar realmente o meu caminho e a forma de eu trabalhar. E é por isso que a Mariana e eu queremos te convidar a não precisar passar por isso e sim conseguir trabalhar e monetizar o teu trabalho e fazer isso, servir as pessoas e ainda conseguir ser retribuída financeiramente por isso na nossa mentoria profissional, O Caminho das Pedras. As inscrições se abrem amanhã, nós vamos enviar o link no nosso grupo do Telegram e um desconto especial também será enviado somente lá no nosso grupo do Telegram. Como funciona a nossa mentoria? São 3 meses de acompanhamento contínuo. Nós teremos encontros ao vivo todas as semanas, ou seja, são 12 encontros no total, e um grupo de WhatsApp no qual eu e Mariana estaremos disponíveis o tempo todo. Então, sempre que você tiver uma dúvida específica, você pode colocar no grupo que eu ou a Mari vamos te responder. Os pilares da nossa mentoria são os seguintes. Então, o que nós vamos trabalhar nos encontros ao vivo? Nós vamos falar sobre as redes sociais, como trabalhar nas redes sociais sendo mãe, como empreender sendo mãe. Vamos falar sobre o sagrado feminino, como o nosso ciclo influencia a nossa produtividade. Vamos fazer análise de perfil, então a gente vai olhar o perfil de cada participante da nossa mentoria e analisar o que está ótimo, o que pode melhorar. Nós vamos também fazer encontros nos quais eu vou conduzir um atendimento individual com uma participante da mentoria para vocês verem na prática como funcionam os nossos atendimentos individuais, e a Mariana também vai fazer uma condução dessa para vocês terem esses 2 exemplos e começarem a se inspirar. Como que vocês podem começar a fazer atendimentos o quanto antes.
Também teremos informações nos encontros ao vivo sobre tráfego pago, sobre estratégia de marketing digital. Inclusive, nós temos o nosso convidado especialista, que é o João, marido da Mariana, que faz os meus lançamentos e os dela também. O nosso desejo é que você realmente consiga chegar lá onde você quer chegar mais rápido e com mais fundamento, sem você ter que passar pelos perrengues que eu ou a Mariana passamos para a gente construir a nossa carreira. A gente quer realmente te apoiar, a gente quer te ajudar, a gente quer te fortalecer na tua estruturação da tua carreira como educadora parental, porque o mercado não está saturado, está longe de estar saturado. Muitas famílias precisam de nós e nós promovemos saúde emocional para as famílias e para as crianças. Mariane e eu queremos muito que você venha com a gente nessa jornada de 3 meses. As inscrições começam amanhã, terça, quarta e quinta-feira, e o cupom de desconto será enviado lá no nosso Telegram. Nós queremos te dar as mãos e te apoiar na construção da tua carreira. Você aceita o nosso convite?